Boa noite, meus queridos. Boa noite. Faz algum tempo que a gente não traz um diálogo, faz tempo que a gente não conversa um pouco sobre a Bíblia. E hoje eu gostaria muito de trazer para vocês um conhecimento maravilhoso que, estudando a palavra, eu descobri. No livro de Gênesis, capítulo 37, fala da história de um homem incrível. E de tanto eu examinar esta palavra, é que resolvi falar um pouco da história desse homem, mas também sobre tudo que reflete em nossas vidas. Interessante que da vida desse homem eu tirei para nossas vidas duas coisas: o que sonhamos e os nossos propósitos, os nossos projetos. Eu pergunto para você, quantos sonhos você já teve na sua vida? Quantos foram realizados? E também quantos projetos também você já fez e quantos você conseguiu realizá-los? A história de Gênesis, no capítulo 37, fala de José do Egito. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre ele. José do Egito é filho de Jacó. E incrível que a história, a maior parte deste capítulo relata sobre a vida de José. José teve um sonho. Os irmãos dele, já não gostavam muito dele, pelo fato dele ser o caçula, e o pai, como já estava velho, amava muito o filho caçula. Aí, de repente, José sonha. Meus queridos, e quando José conta este sonho para os irmãos, aí os irmãos criaram mais ódio dele ainda. Só que, quando José sonhou, ele confiava muito em Deus. Isso, o primeiro princípio, para que você realize seus sonhos, os seus projetos, primeiro que você precisa crer e confiar em Deus. Deus precisa estar na sua vida. Porque às vezes sonhamos e projetamos algo que é muito difícil para nós. Aí é que entra, meus queridos, Deus no assunto. Mas falando de José, para que vocês possam entender um pouco mais, a Bíblia diz que José contou o sonho, tanto aos pais quanto aos irmãos, só que eles não viam como José via. Porque no sonho de José, todos eles se prostravam diante dele. E os irmãos cogitavam entre si, começavam a falar um para o outro. O que ele pensa que ele é? O que José acha que ele é para nós se dobrar diante dele? E os irmãos de José, de tanto ódio que tinha, arquitetaram um plano para resolver esse problema. Ao longo do capítulo 37 adiante, vocês vão ler e vocês vão ver que eles arrumaram uma grande cilada para José. Primeiro que o pai colocava os filhos mais velhos para cuidar das ovelhas, cuidar ali dos seus animais. E eles iam para longe, procurar pasto, para poder alimentar os animais.
E uma vez desta, o pai de José disse para ele: ó, seus irmãos foram muito longe, então é necessário levar alimento para eles. E José, então, respeitando a voz do pai, se dirigiu para lá. Quando chegou lá, os irmãos dele pegaram ele e jogaram dentro de uma cova. Interessante, meus irmãos, que eles projetaram tirar a vida dele. Mas estava passando por ali alguns mercadores, que naquela época existiam muitos, e eles compravam escravos para vender para outros senhores, e eles estavam indo para o Egito. Então eles foram lá, pegaram José dentro daquele buraco e vendeu para aqueles mercadores. E José foi embora. Mas antes disso, tiraram a túnica de José, uma túnica que o pai fez para ele, e matou um animal, lameou aquela túnica dele com o sangue do animal, levou para o pai e disse: ó, infelizmente algum animal pegou José e o matou. Mas o interessante, meus irmãos, é que um homem, quando coloca Deus em seus sonhos, em seus projetos, ele não está sozinho. Nunca estará sozinho. José foi para o Egito. Só que Deus foi com ele. Eu quero dizer para vocês que em primeiro plano em sua vida precisa estar Deus. Porque na vida de José, Deus era com ele. A Bíblia, em todas as partes que vocês passarem a lerem, vocês vão ver que a palavra diz que Deus era com José. Então, a realidade de tudo, para que os sonhos que José sonhou fossem realizados, Deus precisava estar com ele. Porque, humanamente falando, meus queridos, a partir do momento em que ele foi vendido para o Egito, não havia condições alguma de José, de acontecer tudo aquilo que José sonhou em teu sonho. Aí é que entra Deus. Porque o plano de Deus consistia nisso também. Os planos de Deus, meus queridos, consistia nisso na vida de José. Era necessário que José fosse embora dali. Longe dos pais, longe dos irmãos, longe de mãe. Porque quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele faz você viajar. Ele viaja a sua vida para longe. Às vezes não é longe da família, né? Talvez os seus projetos não é para ficar longe da sua família, mas você viaja em seus pensamentos, você moldula os seus projetos, você traça linhas falando sobre os seus projetos. E quando você está traçando a sua linha, você fala com Deus: Deus, eu preciso fazer assim. Eu preciso fazer dessa forma. E Deus começa a agir. Se você colocar Deus em primeiro plano na sua vida, pode ter certeza que Deus vai agir. Porque Ele está acima de tudo. O que os teus olhos não vê, os deles vê. O que os teus ouvidos não ouvem, o de Deus já está ouvindo. Deus vê além do que você pode ver. E José foi embora. Foi vendido para um senhor no Egito. E aquele homem era responsável por umas partes muito grandes. Ele era chefe dos exércitos, ele comandava ali. E ele começou a trabalhar na casa daquele homem. E a Bíblia diz que Deus era com ele. A vida daquele, vamos dizer assim, daquele general, daquele homem de guerra, ela transformou da água para o vinho. Ela
Eu vou dizer para vocês que se ele tinha um, aumentou para 4. Os seus projetos foram uma abundância. A sua casa foi próspera e abençoada. Por quê? Deus estava na vida de José. Se você ler a história de José, vocês vão ver muitas coisas. Até que José se torna, depois do rei, o primeiro homem no Egito. Uma história fantástica. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu só vou compartilhar algumas coisas que aprendi com ele. Eu já vou aproveitar de antemão e dizer para vocês: outras pessoas precisam saber desses conhecimentos. Compartilhem. Se vocês compartilharem para outras pessoas, o YouTube saberá que estes vídeos que eu posto têm relevância, é importante e vai enviar para muitas e muitas vidas. Faça isso, compartilhe. Eu quero falar do que eu aprendi agora com José. São 3 lições apenas que eu aprendi. Primeira de todas, ser perseverante. Imagina você jogado dentro de um buraco, vendido para outras pessoas. A primeira coisa que você ia fazer era desistir de tudo, você ia chorar. No entanto, José foi perseverante, porque ele sabia que Deus era com ele. Esse fator é fundamental na sua vida. Você precisa colocar Deus em primeiro plano na sua vida e ser perseverante. Porque se você não desiste fácil dos seus sonhos, Deus é que também não vai desistir. Quantos sonhos você já tentou fazer? Quantos projetos na sua vida você já tentou? Porém, desistiu de tudo. Nem começou direito, você desistiu. Você não foi perseverante. A segunda lição que eu aprendi é que ele sempre era otimista. Ele acreditava que ia acontecer. Quando ele sonhou, ele acreditou no sonho, porque ele que creu que foi Deus que mostrou o seu futuro para ele. E às vezes, meu querido, você não teve um sonho como José, mas você precisa ser otimista, acreditar nos propósitos que você tem para a sua vida, nos projetos que você criou. Não desista, seja otimista. O projeto que você tem na sua vida, Deus vai prosperar a sua vida. Você tão somente precisa ser otimista, porque aí sim, Deus será contigo. A última lição, para esse vídeo não ficar muito extenso, é enfrentar as suas dificuldades. Imagine José, jogado no buraco, vendido, não sabia para onde ia, já começou as dificuldades para José. E quantas dificuldades nessa história José não passou? Então por que você, que começa o seu projeto, que começa a fazer o teu sonho e começa a vir as dificuldades, você desiste? Tudo que vem fácil, vai fácil demais. Você precisa entender que as dificuldades fazem você crescer. As dificuldades fazem você ser uma pessoa culta. Amanhã você vai contar para outros que você sofreu, você passou por dificuldade, mas você venceu. Vença as suas dificuldades. Faça como José. Ele encarou de frente porque ele sabia que Deus era com ele, e Deus é contigo também, em frente à sua dificuldade. Pensa, por que você vai desistir dos seus sonhos, dos projetos que você criou, se Deus tem coisas grandes para você?
Talvez você está pensando de uma forma e Deus está pensando muito maior. Pensa comigo, aquele sonho que você projetou, você mesmo, é você mesmo, você falou que ia fazer, olha, você elaborou um plano, mas um plano muito bonito, mas quando surgiu as dificuldades, você desistiu. Você esqueceu do quê? Do que você esqueceu? De colocar Deus no plano? Então restabeleça de novo. Comece do zero, mas coloque no início Deus dentro desse projeto, porque muitas coisas quer fazer o nosso Deus na sua vida. Ele quer projetar a sua vida para longa distância, não é mínima não. Eu quero dizer para você, com Deus na sua vida, nada precisa ser fácil. Deus estando na sua vida, pode vir a dificuldade que for, não precisa ser fácil, porque no final de tudo, vai valer a pena, porque Deus é fiel em suas promessas. Então coloque Deus em seus projetos, em seus sonhos, e você vai ver resultados que você nunca viu. Tudo que você for fazer, cada pedrinha, cada detalhe, conte para Deus, fala, Deus, eu quero fazer assim, o que o Senhor acha, meu Deus? Coloca Deus em primeiro plano. Deus quer fazer algo muito grande na sua vida. Para de ser medroso, seja otimista, persevere, enfrente as suas dificuldades. Aí então, Deus vendo que você foi otimista, perseverou, enfrentou as dificuldades cara a cara, aí sim o Senhor vai honrar os seus propósitos. Deus os abençoe. Falaremos outras horas mais, sobre mais coisas, sobre mais detalhes. Mas entenda, quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Eles pararam aonde? Ou não chegaram nem a iniciar? Pois agora chegou o momento, porque Deus quer fazer grande coisa na sua vida, mas para isso, coloque Ele no centro das atenções, para que tudo possa sair perfeito. Um abraço a todos, Deus os abençoe, não esquece de compartilhar, se você achar que é relevante. Bom, falaremos mais em outros vídeos. Um grande abraço a todos.